Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Café com Elas. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito, mas muito especial. Eu tenho muita coisa para ouvir e aprender dela. Ela é uma mentora de mulheres, mentora de mães, gente, e mães de adolescentes. Então, ela tem muito para derramar sobre as nossas vidas no dia de hoje. Eu quero convidar Flávia Teodoro. Flávia, seja muito bem-vinda. Eu quero te agradecer muito mesmo por você ter separado esse tempo para estar aqui. É uma honra te receber e a gente quer te conhecer, saber muito da sua história. A gente já esteve conversando um pouquinho no telefone. E a primeira pergunta que eu vou te fazer foi, aliás, o que você fazia antes de ser uma mentora de mulheres? Conta um pouquinho Oi, para a gente. que bênção estar aqui. Fico muito feliz, né, de Deus fazer essa conexão entre nós duas. Amém. Eu creio que vai ser bênção, né? O que eu também tenho que aprender com você. Eu sei que você é uma bênção também. E somos mulheres dispostas, né, a servir o nosso rei. E eu acho que é isso que fez diferença na nossa vida, né? E por isso eu estou aqui hoje. Então, eu vou contar um pouco Amém. da minha história aí. Eu Como que eu me tornei uma mentora de mulheres, né? Na verdade, Aham. eu passei por um processo de cura emocional muito grande, uma Uhum. cura na estruturação da minha casa, e aí Uhum. é que eu me tornei essa mentora de mulheres. Mas antes eu era uma empresária, eu tinha uma empresa, eu fazia revistas aqui na minha cidade, Goiânia, fazia Ah, revista legal. em 5 estados: Goiânia, Brasília, São Paulo, Curitiba, Fortaleza. E Deus me deu um presente, na verdade, que se chama Manual da Mamãe. É um guia para gestante. E desse guia vieram várias propostas para eu fazer revistas terceirizadas. Então, a minha empresa Ah, é legal. comunicação. Eu sou. Uhum. E nesse tempo eu trabalhei, foram 16 anos trabalhando com mães, mas de uma forma totalmente diferente. Deus já queria me usar na área de maternidade, mas Verdade. era muito mais uma proposta comercial, era muito mais uma proposta de use isso, use aquilo, vá nessa loja, né? Como uma influenciadora, uma blogueira, né? De mães, uma blogueira Sei. de mães. E aí, Deus Mas já me era um preparo do seu propósito, né? era, na verdade, eu entendo isso também. Então, Deus Aham. deu aí esse caminho a partir do início da adolescência da minha filha, quando ela Hum. teve uma opressão. Ela viveu ali nos primeiros Uau. momentos da virada, né, da infância para a adolescência, aquela pré-adolescência, ela teve uma opressão maligna mesmo. E aí Uau. foi onde tudo começou a se transformar dentro de mim. Lembrando que eu sou criada na igreja, né? Eu nasci num lar cristão, Amém. nasci num berço cristão. Mas Aham. agora eu conhecia Deus só de ouvir. E eu tinha algumas experiências fortes com Ele. Eu tinha uma fé, mas é totalmente diferente da fé que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma fé mais madura, Que totalmente lindo. também a maternidade que eu tenho hoje, da que eu tinha antes. Então, apesar de ser cristã, apesar de querer levar minhas filhas para a igreja, hoje eu tenho uma outra visão do que precisa ser uma fé de uma mãe eterna, né? Hoje eu tenho esse conceito dentro de mim, que se eu quero ser uma mãe Uhum. eterna, ser intencional para levar as minhas filhas e a minha família inteira para o céu. Esse é meu objetivo. Amém. Então, Que antes não legal. era objetivo de vida. O meu objetivo de vida era como o da maioria das mulheres: ser uma mãe boa, ser uma mulher bem Aham. no trabalho, ser uma esposa boa e tá tudo certo. Só que Deus ele tá mais preocupado com o seu propósito, né? Com o propósito dele, o que ele tinha que Exato. fazer aqui nessa terra, do que te deixar confortável nos seus papéis, né? Então ele me tirou Exatamente. do conforto dos meus papéis e me colocou realmente posicionada no reino. Então, hoje eu vivo uma maternidade
mais intencional. Então, só para vocês entenderem como que eu me tornei essa mentora. Na verdade, eu me tornei mentora depois de um momento de muita dor, onde eu vi que a minha maternidade, mesmo sendo uma maternidade cristã, não estava glorificando ao nome de Deus como deveria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que sentiu a sua filha oprimida. E eu queria entender melhor o que eram esses sintomas de opressão que você percebia nela. Ótima sua pergunta. Então, eu comecei a notar um comportamento muito diferente na minha filha. Ela sempre foi uma menina muito doce, muito alegre, muito tranquila comigo, muito carinhosa comigo. E, de repente, ali nos primeiros anos da adolescência, ela começou a ter um comportamento muito irritado dentro de casa. Ela começou a me rejeitar. Ela não deixava mais eu colocar a mão nela. Eu ia fazer algum carinho, ela se esquivava. Ela começou a querer usar só roupa preta. Ela começou a ficar nervosa com as irmãs, nervosa dentro de casa e não conseguia dormir bem à noite. E eu fui começando a notar esse comportamento, mas como eu vivia muito no automático daquela vida corrida, né, que a gente tem no dia a dia de mãe, né, pensando em tantas coisas que precisa fazer. E na época eu ainda tinha uma empresa para cuidar, então eu vivia muito atribulada no meio de tanta coisa que eu precisava fazer. E eu vivia naquele automático. Então, ali debaixo do meu nariz, as coisas estavam acontecendo e eu não conseguia ter noção. É como se eu tivesse com vendas nos meus olhos. Uau! Eu não conseguia ter noção do que a minha filha estava vivendo. Só mesmo quando chegou um sonho na vida do meu marido, assim, para você ter uma ideia, nós fomos literalmente despertados por um sonho, que eu acredito que foi um sonho de revelação, onde o Senhor pediu que Satanás contasse para nós quais eram os planos dele em relação à nossa filha. Uau! Meu Deus! Lembro bem que eu estava dormindo, né? Meu marido acordou 3 horas da manhã e suado. E ele falou para mim: Nossa, Flávia, eu tive um sonho horrível com a Ana Gabriela. E eu sonhei que ela estava, que Satanás falava para mim que ia levar ela através do iPad dela. E ali era essa a informação que a gente tinha. Uau! Eu fiquei super arrepiada, eu me senti muito mal à noite. A gente demorou para voltar a dormir de novo. Nós oramos por ela, mas quando nós acordamos é que veio o susto. Quando ele foi para o escritório, ele falou para mim: Flávia, pega o iPad dela e vamos dar uma olhada no que ela está vendo nesse iPad. E para você ter uma ideia, ela já tinha aí os seus 11 anos, ela não tinha celular, ela só tinha esse iPad, que era para assistir desenho e jogar algum joguinho. E eu, na minha imaturidade, eu me lembro que eu via notícias sobre o que estava acontecendo na infância, na adolescência, né? Suicídio entre adolescentes, às vezes de 10 anos de idade. Tinha acabado de acontecer um suicídio na minha cidade, Uau! de uma criança de 10 anos de idade, filha de pessoas muito católicas, que tinham uma vida na igreja também, muito bem sucedidas aqui em Goiânia. Então, toda a sociedade estava muito assustada com esse caso, e isso aconteceu bem nessa época. Então, ali, quando eu comecei a olhar os conteúdos dela no Instagram, ela tinha Instagram, eu não sabia, ela estava vendo vídeos no YouTube com conteúdos de suicídio, de automutilação. Eu falo que Deus foi tão misericordioso que Satanás não conseguiu colocar a mão, nem um fio de cabelo da minha filha. Mas o próximo passo seria levar ela a se automutilar ou tentar realmente cometer um suicídio. Então, foi assim, um momento em que eu vivi um luto muito grande, porque naquela hora caiu uma ficha em mim e eu falei: meu Deus do céu, eu poderia ter perdido a minha filha. E onde eu estava, o que estava acontecendo comigo, que eu não estava conseguindo perceber esse perigo que estava dentro da minha casa.
E aí eu fui percebendo, com o passar do tempo, que eu estava muito cheia de mim mesma para olhar para qualquer situação. Eu estava cheia de mim mesma e vazia de Deus. Então, Deus foi muito misericordioso Amém. comigo, porque hoje, né, poderia não ser esse o testemunho, mas Uhum. o Senhor, ele teve a misericórdia de usar um sonho na vida do meu marido para a gente se alertar. E tinha muitas coisas ali muito pesadas. Então, falava sobre Uhum. bullying na escola, ela estava sofrendo bullying na escola e ela não tinha me contado. Ela está Aham. vendo, né, esses desenhos que eu gosto muito de alertar. Eu acho que um dos grandes propósitos que Deus me colocou nas redes sociais foi para alertar as mães, principalmente crianças e adolescentes, a respeito desses desenhos animes, que É. são animações japonesas, né? São desenhos Aham. japoneses, mas É um perigo. Os desenhos japoneses, infelizmente, são um perigo. a maioria deles é um É, perigo, é um câncer para a adolescência, é um exatamente. para a criança, porque aquilo ali parece que há um aprisionamento da mente e a mente da criança fica totalmente opressa, a criança fica irritadiça, a criança começa Exatamente. a ver pais, as figuras de autoridade como inimigos, porque em Uhum. muitos desses conteúdos, por exemplo, Naruto, existe uma revolta dele com o pai, existe uma questão demoníaca mesmo, onde ele ativa os demônios dele. Então, são coisas muito pesadas que Muito forte isso, né? eu não tinha conhecimento, eu não tinha noção disso. Uhum. E, e ali eu comecei a me deparar com uma realidade que eu não estava enxergando e foi muito difícil para mim. Foi como se eu tivesse vivido um luto durante 3 dias. Eu não conseguia me levantar da cama. Eu só imaginava que Uau. se a filha tivesse morrido, como eu iria me sentir culpada. Então, Uhum. um momento de muita dificuldade para mim, mas o Senhor, ele foi me levantando dia após dia, ele Uhum. foi trabalhando algo em mim para que eu pudesse resgatar a minha filha. E hoje eu trabalho, hoje eu me tornei mentora de mães para ajudar mães a resgatarem seus filhos. Que lindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A tua filha chegava a assistir Naruto? Sim, Qual animes mais ela assistia? olha, ela assistia vários animes. Ela começou assistindo uma coisa bobinha na internet. Na verdade, tudo começou com desenhos. Ela desenhava desenhos que chamam kawaii. E aí, desses desenhos, o YouTube foi levando ela para os animes. Quando ela começou a assistir os animes, é que ela foi ficando assim, opressa. Então, ela Meu começou a Deus. Gacha Life, que só existe na internet, no YouTube. Se chama Gacha Life. Quem puder pesquisar aí vai ver. Gacha? Os conteúdos são pesadíssimos. Pesadíssimos em que sentido? Parecem inocentes, mas para quem tem visão espiritual, você consegue ver que são demônios. Só que não há É. um diálogo em palavras, há um diálogo só em. Como é que chama, gente? Aqueles pensamentos, Subliminar. aqueles pensamentos de desenhos de gibi, tá? Agora Ah, não me sei, veio aqui. fica aqui aquela nuvenzinha. É aquela nuvenzinha, e o que acontece? Ali a criança fica lendo aquelas mensagens. Ou seja, vai entrando no cérebro dela. Ela precisa ler as mensagens. Então, muito Muito pesado forte, também. muito forte. Assistir também Naruto, Uhum. e outros desenhos, outros animes, que agora eu não me recordo o nome. Mas, olha, eu Aham. tô tão traumatizada com animes que qualquer um que eu vejo, eu consigo ver um lado espiritual muito forte. Porque se Muita você não. clareza, né? Como eu lido muito com essas mães, né, que estão com filhos em depressão, principalmente por causa desses animes, eles todos têm uma característica muito interessante, que é desenhar muito bem. Minha filha Hum, fazia desenhos com uma destreza muito grande, só que todos os desenhos, quando eu olhava, eu não sentia paz,
porque sempre eram olhos muito maldosos, aquele olho mesmo de mal, né, de demônio, e sempre imagens muito pesadas. E eu falava, meu Deus, ali quando ela me mostrava, eu elogiava, falava, nossa filha, você está desenhando bem. Eu conseguia ficar incomodada com aquilo, mas eu não sabia o que estava por trás daquilo. Então, quando eu vi que a situação estava muito pesada, eu falei, meu Deus, é isso, né? É isso que está levando ela para essa opressão. E comecei a pesquisar sobre isso, comecei a pesquisar sobre os animes, sobre esses personagens, e fui vendo o quanto existe tanta coisa perigosa por trás deles. Porque, assim, os fãs de animes vêm me atacar na minha página e sempre falam assim, você é burra. Os animes, eles têm uma mensagem de coragem, de determinação, não é nada disso que você está falando. Só que a gente tem que se lembrar de algo. Satanás, ele nunca chega sem que pareça algo bonito, algo legal, algo Como um interessante, anjo de luz, né? né? E aí eu comecei a perceber assim, o mesmo comportamento, eu comecei a pesquisar muito isso, e as mães começaram a chegar, porque eu dei esse testemunho na internet. E aí as mães começaram a chegar e falar, nossa, Flávia, minha filha está exatamente assim, ela só quer usar preto, ela usa o cabelo, minha filha queria usar o cabelo só assim no rosto, tampando o rosto dela, ela começou a se achar feia, e ela desenhava muito, e eu fui percebendo que todos faziam o mesmo, todos desenhavam muito bem, e eu falei, então tem algo por trás disso daqui. Então eu fui pesquisando muito, fui fazendo muitas pesquisas, e é muito espiritual, aquelas cartinhas Pokémon, né, que são demônios de bolso, tamanho Os como nomes mesmo. está vivendo Ô, naquela... Flávia, e é engraçado que, por exemplo, muitas mães podem até achar assim, normal, né, da idade. Os amigos todos usam essa roupa preta, usa cabelo assim, então fica aquela coisa meio de tribo. Eu também percebo assim, às vezes, adolescentes que tá um calor, mas eles estão de casaco e capuz. Eu acho muito esquisito, mas algumas mães não acho isso normal, assim, os amigos todos fazem assim, é coisa da adolescência, né? Às vezes se trancar, não querer conversar. Que você acha que isso já é uma opressão? Como é que você vê isso? Olha, não dá para generalizar, né? Claro. Por exemplo, a minha filha convivia com colegas que estavam bem emocionalmente, mas que gostavam muito de um moletom. Eu acho que a questão do moletom, eu acho que é meio modinha, ou Sei. também, eu sempre pergunto, nossa, como é que você está nesse moletom, nesse calor? E daí eles falam, não, tia, é porque dentro da sala de aula é muito frio. Eu falo, tá, você saiu da sala de aula e está aqui com o moletom, né? Eu acho que até a questão do moletom é uma coisa meio de tribo mesmo, de tá tudo certo. Mas eu percebo que quando esse adolescente ele começa a ficar muito recluso, esse adolescente percebe o olhar triste, né? Eu não sei você, assim, a gente que tem visão espiritual, quando eu estou na porta da escola da minha filha, e eu tenho um hábito de fazer oração na porta da escola delas, e o Senhor Amém. vai me levando a olhar para aqueles adolescentes e ele vai revelando no meu coração, sabe, a tristeza desses adolescentes. Então, eu acho que é mais uma questão de discernimento espiritual mesmo, sabe? E os que estão assim, eles estão tão opressos, estão tão tristes que é visível isso, né? É verdade. Então, essa questão assim das vestimentas também é algo, né, para o adolescente se identificar. E se você for notar, os fãs de animes, né, eles todos têm uma aparência muito parecida e eles se vestem como os personagens. Então eles começam a se vestir mais ou menos como os personagens japoneses, né? Que é uma moda sensualizada, uma moda assexual, porque não tem roupa de Sim, menino. você não sabe se é homem ou mulher, tudo igual. Então, assim, se você perceber nas lojas grandes de departamento, hoje a moda ela está totalmente inversa.
Se Uma você roupa que dá para um, dá para o outro, né? Tipo assim, não tem diferença. se você vai na seção masculina, você acha mais roupas no estilo feminino do que na seção feminina. E na seção feminina você acha muito essa moda dos animes. Por isso que eu falo que é um câncer nessa geração, porque não é algo isolado, é uma febre mesmo. É uma febre entre as crianças e os adolescentes. Então, eu percebo nitidamente os jovens, os adolescentes que são viciados, porque é muito visível isso, daqueles que não são. Você vê uma Sim, leveza daqueles que não são, é sabe? E verdade. assim, agora eu tenho mais duas adolescentes. Na época que isso aconteceu, minhas filhas eram pequenas e agora já Você são tem mocinhas. 3 meninas? Eu tenho três meninas, Ana Que Gabriela de linda. anos, que foi essa que mudou a minha vida. Eu falo que ela mudou, ela me fez renascer duas vezes. Quando ela nasceu e eu me tornei mãe, e ela me deu um renascimento espiritual também, porque eu estava morta, eu estava morna. E quando você está morna, você está morta, né? E os Exatamente. entrando, sabe, pastora, que eu estava andando à beira do caminho. Quando a gente está andando à beira do caminho, a gente acha que a gente está no caminho, na Mas não verdade, é. na vida. Só que eu percebi que eu não estava no caminho, eu estava à beira do caminho. O que que é, Flávio, uma mãe à beira do caminho? Uma mãe à beira do caminho é aquela que vai à igreja nos domingos e acha que está tudo certo, que aquilo ali já Pois é. alimenta ela. Ela não busca a Deus durante a semana, ela não busca a Deus no seu dia a dia, ela não busca a presença do Espírito Santo para educar os filhos, ela tem uma autossuficiência. Então, eu era aquela cega que andava à beira do caminho. E um dia eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que o Senhor fala que o morno o Senhor vomita, né? E o Senhor Aham. claramente comigo, porque o morno, ele está no engano, ele está achando que ele está no caminho, ou seja, ele vai na igreja, ele tem uma vida cristã, mas ele não tem intimidade comigo. Então, Exato. não adianta, né? Exatamente. E foi nisso Exatamente. que eu descobri, assim, eu até separei um versículo aqui que eu gosto muito, porque nesse processo todo que eu vivi, aqui em Isaías 45, eu vou ler um trecho aqui com vocês que fala assim: Sim. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei a Amém. você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas. Tem uma versão que fala assim: darei a você os tesouros escondidos nas trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque foi no meio das mais densas trevas que eu encontrei o maior tesouro da minha vida, que é Jesus. Aleluia. Então, quando essa palavra, né? Quando eu li essa palavra, eu falei: darei a você os tesouros escondidos nas trevas. Eu falei: Senhor, tem tesouro escondido no meio das trevas. E o Uau. comigo, sim, tem tesouros no meio das trevas, por mais que você esteja vivendo, talvez o maior Amém. da sua vida, talvez tenham mães aqui, né, ouvindo esse podcast, Sim. pensando: eu estou vivendo o maior pesadelo da minha vida. Se você buscar em Deus, você vai encontrar Aleluia. o maior tesouro que você pode encontrar, que é um relacionamento forte com Jesus. E foi esse Aleluia. relacionamento forte que foi aplanando os montes, derrubando as portas de bronze, rompendo as trancas de ferro. Então, naquele momento ali que eu me vi completamente perdida, naquele momento que eu me senti sem ar, eu me senti sem respiração e eu falava: Senhor, o que que eu vou fazer daqui para frente? Senhor, como eu vou agir daqui para frente? O Senhor foi me falando: eu vou te dar as estratégias, eu vou Aleluia. te dar o caminho que você deve seguir. Então, eu fui me posicionando
e eu fui vendo o quanto é poderoso se posicionar. O quanto Aleluia. é poderoso você estar diante de um Deus, né, tão forte que despedaça, né, despedaça aí portões de bronze, para que você possa adentrar no propósito que ele criou para você. Então, É eu fui verdade. experimentando esse Deus maravilhoso, eu fui experimentando essa água, né, que sacia a nossa sede, que era um Deus Amém. que sacia, e Deus falava assim para mim: olha, você me conhece, você sabe quem eu sou, você sabe que você pode me acessar a hora que você quiser, Amém. mas eu me tornei tão comum para você, porque você é acostumada a ouvir falar de mim desde pequena, eu me tornei tão comum para você que você não acessa tudo que eu posso te oferecer. É E ali, verdade. tendo uma transformação mesmo na presença de Deus, eu fui vendo que eu não acessava essa profundidade de um relacionamento com o Senhor, muito por causa de uma Sim. idade ferida que eu tinha, Sim. um pai ausente emocionalmente. Meu pai era muito bom conosco, Aham, ele era um provedor, ele era, na medida do possível, para ele, carinhoso, aham. e houve muita falta emocional e houve muitas feridas em relação ao casamento dos meus pais. Minha mãe, uma mulher muito sábia, meu pai, um homem muito ferido, muito autoritário, e ali eu esses dias eu fui ministrar e eu falei, meu Deus, eu escolhi inconscientemente o Deus do meu pai, eu rejeitei o Deus da minha mãe. A minha mãe era uma mulher sábia, uma mulher segundo o coração de Deus. Ontem fez 1 ano que ela faleceu, mas uma mãe Uau. eterna, uma mãe assim que deixou marcas não só em mim, mas como nos netos e nas gerações que virão, eu tenho certeza, porque ela foi uma mulher, Lindo. ela passou a vida dela ensinando os princípios bíblicos para nós. Então, mas inconscientemente, no meio dessas feridas emocionais, eu escolhi seguir o Deus do meu pai, que era o Deus do dinheiro. E pensei, sendo bem-sucedida, vai dar tudo certo. Tendo dinheiro, vai dar tudo certo. Tendo dinheiro, eu posso mandar no meu marido. Olha como é que eram os meus pensamentos. Eita. Hoje eu entendo, né? Naquela época, eu apenas vivia no automático. Mas eu, Aham. bem, se é meu pai que manda em casa e ele manda porque ele tem dinheiro, Tem então dinheiro. é dinheiro, eu vou mandar na minha casa. E ninguém, eu não vou me submeter a ninguém. Então eu era Uhum. muito ferida também. O meu senso de feminilidade, ele era muito ferido por essa figura de paternidade autoritária. Então eu precisei assim ter curas emocionais muito profundas, que hoje eu conto com essa clareza, mas levou muito tempo para eu entender o Deus que eu estava seguindo. Entendi. Levou muito tempo para eu entender que o meu trabalho era uma fuga, era uma tentativa de ser reconhecida a todo custo e dizer para as pessoas: eu tenho valor pelo que eu faço, pelo que eu tenho. E hoje eu entendo que o meu valor está no Senhor, está naquele Amém. ego do Senhor, né? Porque Amém. sem ele realmente nós somos muito limitadas, né? É verdade. Ô, Flávia, deixa eu te interromper. Eu já vou voltar nesse ponto de paternidade, que eu acho ele tremendo, e eu quero que você derrame mais sobre ele, porque tudo que você está falando aqui está sendo lições assim profundas, né? Só que eu vou voltar lá num ponto do Naruto de novo, que eu estou com uma pergunta aqui, e já vou Pode. voltar para o pai de novo. A questão dos animes, né? Que uma parte demoníaca que atinge os adolescentes, que eu vejo assim, o inimigo é como se fosse polvo, né? Ele vai por diversas áreas, né? Eu morei Sim. no Japão quase 10 anos, então eu consigo ver bem esse perfil de adolescente japonês, que é exatamente isso que você descreveu, e muito internalizado, muito oprimido, muito fechado, os cabelos também sempre tampando o rosto, a roupa. Você olha assim, às vezes até as meninas, você não sabe se é homem, se é mulher, ela não tem expressão, ficou tudo igual, né? Então é bem opresso mesmo, né?
isso é uma ponta que a gente vê dessa opressão demoníaca nos adolescentes. Eu Sim. quero saber também, porque ontem mesmo recebi um recado das mães da escola dos meus filhos falando que tinha um grupo de adolescentes, botaram mais de 300 e ali estavam mandando muitas mensagens pornográficas, que também é um outro laço que a gente vê aí do inimigo sobre os adolescentes, também muito forte. E eu queria que você só desse uma pincelada nisso, nessa questão. É tanto a opressão, né, dele se sentir rejeitado, dele se entrar dentro de um quarto e ficar aqueles pensamentos que você não vale nada, de rejeição, que você não presta, que ninguém te ama, que o mundo, enfim, não presta, que ninguém te ama, e tanto essa parte da pedofilia, da pornografia, que tem tomado a vida dos nossos adolescentes. Como que você vê isso tudo hoje? Sim. Então, hoje a gente vê uma sexualização muito precoce, né? Vejo aí meninas de 10, 11 anos já com tiques de dancinhas mesmo do TikTok. Eu acho que essa rede ela é a principal porta de entrada para muitas, muitas coisas erradas e para essa pornografia meio que consentida, né? Porque se Exato. você notar, as pessoas que estão cegas e vê um filhinho dançando, ou uma filha dançando de forma sensual, riem, acham engraçado, Exatamente. acham, né? Mas não consegue perceber o perigo que está por trás daquilo ali, né? Então, é uma situação muito complicada, porque os nossos adolescentes, as nossas crianças estão sendo desensibilizadas a tal ponto que tudo é normal, que tudo é aceitável. Ah, mãe, então é só uma dancinha. Ah, mãe, que saco. Tudo para você é Deus, né? É só uma É. dancinha. Religiosa, né? A gente acaba virando uma religiosa. E não, não é, né? Não é Uhum. só uma dancinha, não é só um desenho, não é só um desenho bobo, anime, não é. Não é. Se a gente minimizar o poder de Satanás, nós não podemos nem maximizar, né? Como se não tivesse saída para isso, porque Deus é Exato, poderoso de com todas as coisas. certeza. Mas um risco muito grande dos pais é minimizar essas situações. Então, por onde que a pornografia está entrando? E onde a homossexualidade entra? Através da pornografia. Então, Exatamente. coisa é um abismo puxando outro abismo, né? E é muito interessante porque se você hoje notar, por exemplo, eu fico imaginando a cabeça de uma adolescente que não tenha condições financeiras e que de repente tem muita ambição na vida. E ela começa a ver aí essas grandes artistas ganhando muito dinheiro com TikTok ou Exatamente. rede social, e aí elas começam a se espelhar naquilo e começam a fazer essas dancinhas também, e ali elas estão sujeitas a tudo quanto é tipo de proposta, né, de pedófilos, de muitas coisas erradas, e a prostituição, porque olha só, hoje já tem redes, né, onde OnlyFans, não sei se todo mundo aqui conhece, mas que a pessoa paga para assistir o conteúdo. Só que isso está tão normalizado que as pessoas não enxergam isso como prostituição. É uma Em prostituição, com certeza. 15 anos que quiser se prostituir, ela não precisa sair de casa, ela não precisa ir para a esquina. É só ela abrir o TikTok ou abrir um OnlyFans e começar a cobrar para aquele homem começar a ver as dancinhas dela no particular, né? Uau. Então, porque hoje se tem um Pix. Minhas filhas já vivem a realidade de ter colegas trans dentro da sala de aula. Minha filha está na Meu faculdade Deus. agora e ela já me contou, mãe, tem uma mulher trans e um homem trans na minha sala. E já está surgindo uma polêmica porque ele não se sente bem tratado. E então, eles já estão lidando com isso. Talvez muito numa escala muito menor do que nos Estados Unidos, que na Europa, mas a gente já vê, né? E nós precisamos preparar os nossos filhos. E um dia eu escutei uma mensagem e aquilo entrou no meu coração, falando assim: os nossos filhos precisarão ter uma fé dobrada, dobrada, Com diante de certeza. tantas dificuldades. Mas o que que acontece? Nós estamos vivendo uma geração de mães muito
mal posicionadas, mães que estão dentro da igreja, mas estão achando um exagero, estão vivendo aquele relativismo. Ah, não, que bobagem. E eu era essa mãe. Eu me lembro Sim. que eu vi, às vezes, né, as pessoas falando sobre Halloween, sobre TikTok, né, o perigo do TikTok e tal, e eu pensava assim, sobre a agenda satânica, né, e eu pensava assim, gente, onde que esse povo vive? Está exagerando. Porque, peraí, é uma coisa muito louca, né, uma agenda satânica, e hoje a gente vê essa Que é agenda real, né? na Se realidade. cumprindo, né? Ontem eu recebi um vídeo que eu achei assim, eu falei, meu Deus do céu, realmente é o fim dos tempos. Assim, eu recebi duas coisas, uma passeata aqui no Brasil, onde tinha homens que se identificam como pet. E depois eu vi um outro vídeo de Esquisito. um questionário de uma universidade dos Estados Unidos perguntando com que aquele matriculado lá se identificava. Porque se ele se identifica com gato, ele vai ter direito a uma caixa de areia dentro da universidade. Então, são umas Meu coisas Deus, assim que a gente olha, maluco. quem tem saúde mental, a gente vê É, que as pessoas estão estão adoecidas. perdidas, com certeza. Mas daí você fala, é tão absurdo. Não, não é possível que isso vai acontecer. Daí você olha, já está acontecendo. E já está É sendo verdade. tratado. E você tem que respeitar. É, Então, a gente tem que se calar, né? As pessoas estão casando com árvore, casando com cachorro. É com muito doido isso. né, com mulher de plástico. Mulher de plástico. Ô, Flávia, agora eu vou voltar para o assunto paternidade. Assim, as questões que os pontos que você falou são muito importantes, até porque, assim, a sua idade é parecida com a minha, né? E acho que ainda foi a última geração ali de homens, assim, não desprezando os homens dessa geração, mas de pais de família que iam prover e que eram, às vezes, muito secos, não sabia dar aquele carinho para a filha, né? Eles davam aquilo que eles tinham, né? Então, talvez aquilo era o melhor deles, né? Mas para a gente, como filhas, faltou, às vezes, a afirmação, né? De quem ela é, da importância que ela é, dela ser tratada como uma princesa, para quando ela chegasse na vida adulta, ela saber o que é uma princesa. Então, às vezes, essa geração dos nossos pais talvez foi um pouco seco, deixou muito a desejar na nossa geração de mulheres. E hoje, o que eu vejo, né? Eu queria que você ajudasse aí no que do seu conhecimento. Eu vejo uma geração de mulheres muito empoderadas, né? Homens muito fracos. É como se fosse exatamente um espírito de Jezabel muito forte, e homens como Acabe, né? Homens que não estão posicionados, homens que a mulher, às vezes, ela ganha mais que os homens, e tudo bem por isso, mas ela acaba que quem tem o poder aquisitivo acaba que entra mais no comando, né, de um lar, por exemplo, e a mulher ela não se submete dentro da autoridade do homem, que foi assim que Deus nos criou, para a mulher estar submissa sob uma mesma missão, né, que o seu esposo. Então, elas não suportam mais ficar casada, porque elas não toleram muitas coisas, porque os homens acabam que estão um pouco mais enfraquecidos no seu caráter e tudo, e isso abre um rombo, né, vamos dizer, espiritual sobre a vida dos filhos. Então, elas se separam, né, o homem também não quer, acaba que abre brecha para muitas coisas. A gente está num país que a questão do adultério, né, da sensualidade é muito grande, né? Então é difícil você ver a questão da fidelidade nos casamentos, são coisas raras, então isso abre um rombo muito grande da proteção espiritual dos filhos. Então eu vejo isso também, que acaba que eles estão muito mais vulneráveis espiritualmente para serem atacados nas redes sociais por pedófilo, pela questão da pornografia, porque os pais, às vezes, eles estão buscando um posicionamento, a mãe tem que trabalhar, não está vendo o que o filho está vendo. O que você pensa sobre isso tudo que eu falei? Você concorda? Então, o que acontece? Essa saída da mãe do lar, né? Não que a mulher não possa trabalhar, eu ainda trabalho, né? Eu faço as Uhum. minhas mentorias, eu escrevo livros, né?
Eu trabalho, eu trago uma parte de ajuda para dentro da minha casa, mas eu acho que esse foco da mulher querer provar algo para alguém, esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, e eu acho que esse é o problema da nossa geração. Porque a gente foi doutrinado pela mãe e pelo pai, pelo menos a minha mãe, pelo fato Sim, dela ser uma mulher que não tinha uma independência financeira. Ela falava muito para a gente: minha filha, tem independência financeira, faça sua sim, faculdade, só depois da faculdade, exatamente. né? E o meu pai falava muito assim: o papai trabalha para deixar dinheiro para vocês, porque se vocês se casarem e o homem não der valor em vocês, vocês podem ir embora com dinheiro, né? Então, ou seja, a segurança dele estava sempre no dinheiro. E de Na minha certa casa foi a mesma coisa, só para te confirmar. E, na verdade, isso foi gerando, né, uma geração de mulheres com medo do casamento, uma geração de mulheres Exatamente. com muita vontade de ser bem-sucedida para provar o valor dela. E essa mulher sai de casa, deixa esse lar desprotegido, normalmente com filhos na televisão, no celular, né, ou com babás. E aí a gente percebe que é uma geração muito mais fragilizada. Então, Exatamente. homens que não assumem seus papéis porque são infantis, mulheres que também não assumem seu papel de mãe, que querem ser amigas, não que a gente não possa ser amiga dos nossos filhos, mas a gente não pode abrir mão do poder da autoridade, e filhos É que não bem isso. honram seus pais. Então, aí a bagunça está generalizada e é preciso voltar ao trono de honra, primeiro lugar do Senhor, e Amém. precisa começar a se posicionar nesse lugar que Deus deixou para a gente como princípio. Marido, esposa, né, vivendo juntos uma mesma missão. E qual que é essa missão, na verdade? Essa missão é glorificar o nome do Senhor com a sua família. Essa Amém. missão é fazer com que esses filhos, transmitir os valores para esses filhos, de modo que eles sejam luz na próxima geração. Quando eu estava me preparando, né, para esse processo de ser mentora de mães, eu nem sabia o que, que era isso, e eu falava assim: meu Deus, como assim eu vou ser mentora de mães? E eu comecei a notar e comecei a entender que as pessoas estão muito perdidas nos seus papéis, e é muito importante esse trabalho mesmo de mentoria para você dizer: olha, enquanto você não voltar para o lugar que Deus te criou para você estar, né, que é cuidar da sua família, que é gerir a sua família, não tem problema você trabalhar fora. Mas como é que você chega em casa? Onde está o seu coração? Porque primeiro ponto, por que você trabalha? Qual é a intensidade desse trabalho na sua vida? Porque eu respirava o meu trabalho. Então eu chegava em casa, tinha ali as meninas, mas eu já estava louca, eu estava tão cansada, eu entregava o meu resto para elas. Então eu ia fazer uma comida rápida, ia louca para deitar rápido e para já apagar ali e esquecer todos os problemas que eu tinha. E aí, Uhum. quando veio essa questão das mentorias, né, eu fui notando como é importante a gente estar no lugar que Deus criou a gente para estar, porque daí tudo vai se complementando. E como as mulheres estão perdidas nesse processo, como elas estão achando, né, que elas... Muito. Porque assim, daí elas buscam a felicidade nessa carreira bem-sucedida, e O aí elas estão consumismo, né? Que a gente está conta, numa geração muito consumista. daí a gente está com muito dinheiro na conta, mas com a É. família destruída. E aí, quando você olha para a família destruída, você chora. E o seu dinheiro já não consegue fazer nada para você. Então, é interessante aquela palavra que diz na Bíblia, né, que coloca sua esperança no Senhor, não te apoies na sua própria sabedoria, porque se você se apoiar na sua própria sabedoria, você vai fazer besteira. Então, quando a gente vê aí mulheres muito posicionadas para provar alguma coisa para alguém, para ganhar muito dinheiro, para provar que elas têm valor, que elas são reconhecidas, mas quando elas olham para dentro de casa e elas enxergam que a família está quebrada, nada compensou. Esse fracasso na conta dela, né?
vai ser muito caro, vai ser muito doloroso. E foi isso que Ô, Flávia, você acha que ela está tentando, da sua experiência, que você está em contato aí com essas mães, para quem ela está tentando provar alguma coisa? Esse reconhecimento é para o pai dela? Olha, eu vejo duas questões aí. Eu acho que para ela Uhum. mesma, ela quer mostrar para ela mesma que ela tem valor, porque ela não entende o valor dela em Cristo Jesus. Ela não consegue entender que ela já é amada, que ela já é valorizada. Por isso, ela pode ter autoestima, independente do quanto ela ganha ou não. Então, ela pode ser uma mulher que se valoriza porque ela carrega Jesus. E também Amém, isso mesmo. para provar para esse pai. Eu me lembro que uma das minhas últimas conversas com meu pai, ele estava internado, ele ficou 15 dias na UTI, e eu lembro que eu mostrei a casa que eu iria morar para ele. Eu fiquei mostrando os vídeos para ele, porque o meu pai era muito financista e o meu pai, ele gostava de ver as nossas conquistas. Então, sim, sabe, como uma das minhas últimas conversas com ele foi mostrando isso, eu acho também que tem essa necessidade da gente mostrar para o pai, olha, pai, valeu a pena você ter investido em mim, olha, pai, eu Consegui. consegui, né, deu certo. Porque, na verdade, a gente vive a nossa vida tentando provar algo para os nossos pais, né? Exatamente. Mas eu vejo assim, muitas mulheres querendo provar algo para si mesmas. E quando a gente se livra dessa armadura, e eu me livrei disso, eu falo assim, Amém. é o meu jeito de me vestir de forma mais leve, de forma mais, sabe? Eu acho que mais romântica, sabe? Eu era uma mulher por fora, até feminina, mas eu queria passar uma imagem de poder realmente. Tanto é que hoje, quando eu tenho que tirar fotos profissionais, eu fico sempre assim: olha, eu não quero passar uma imagem de poder. Eu quero, sabe, eu não quero passar essa imagem mais de poder. Eu vivi muito tempo tentando viver esse Sim. papel aí, e não é esse lugar mais que eu quero estar. Então, quando eu tenho que tirar foto de blazer, alguma coisa, né, para os meus livros, e eu fico assim: ai, Espírito Santo, será que eu estou tentando viver esse papel de novo, né? E o Senhor, ele vai acalmando meu coração também, que tem momentos que a gente vai precisar estar mais bem arrumada, né? Vai ter momentos Sim, assim, mas eu acho que a mulher hoje, ela procura muito, muito essa questão da aparência, da força, né? Se você abrir é, a internet, você vai ver N mentoras que se com dizem certeza. fortes, muito imparáveis, né? Tem muito aquela música, né? Que fala que elas são imparáveis, né? E eu falo, meu Deus, quanto engano, porque se Jesus Quanto quiser, engano. hoje mesmo ela quebra o pé e ela vai ter que ficar deitada na cama o dia inteiro, Exatamente. por Deus, né? Então, assim, eu cada vez mais eu tento colocar o meu foco em Jesus Cristo, sabendo que eu preciso ser mais parecida com Ele, sabendo que eu preciso ser mais humilde como Ele é. Amém. Sabe, é isso que eu tento passar para as mulheres que me seguem, para as minhas Aham. alunas. Não Qual que tenho. é o perfil normalmente dessas mulheres que te seguem? Como é que é assim o perfil? Elas estão com filhos já, que elas não perderam a conexão, elas não conseguem mais dialogar. Como é que é esse perfil dessas mães? Olha, quando chega aqui no meu Instagram, são mães que estão muito derrotadas, muito destruídas, mães que correram atrás do vento mesmo, sentiram que perderam tempo. Então, eu gosto muito de falar para as mães daqueles pequenininhos assim, invista na sua maternidade, estude, né, Amém. as fases da maternidade. Então, o que eu vejo é chegar assim, mulheres muito destruídas emocionalmente, que até ganharam dinheiro, mas que, sabe, não tem mais conexão com o filho. Mas, na verdade, não é que ela não tem conexão com o filho, ela não tem conexão com Deus. Se ela não tem conexão com Deus, ela não tem conexão com ela mesma, e ela não consegue ter conexão com o marido e com o filho, porque ela está vivendo uma vida automática. E isso, para mim, ficou muito claro no meu processo. E o fato de eu não ter um relacionamento profundo com Deus me deixou muito vulnerável aos pensamentos desse mundo. Me deixou Certo. muito
vulnerável à conformidade, né? Eu entrei na forma do mundo, mesmo estando dentro da igreja. E o casamento delas normalmente está fundamentado, está bagunçado? Você consegue diferenciar isso? Olha só, geralmente quando precisa resgatar um filho, eu falo assim, quando você precisa resgatar um filho, você precisa resgatar tudo na sua vida. Porque um casamento doentio, um casamento disfuncional, né, onde a mulher às vezes é mais provedora da casa do que o homem, né? Essa mulher ela está mais sobrecarregada do que o homem porque ela pegou esse papel para ela de colocar dinheiro dentro da casa. Então o adoecimento dos filhos, né? Ele é um reflexo também do adoecimento do casamento. É verdade. Então, quando Deus entra, né, com essa cura, ele entra curando várias áreas. Eu tenho até o Amém. próximo livro que eu estou escrevendo, ele é dividido em 5 capítulos, que foram as minhas curas, que foi a cura, primeiro, da paternidade. Então, do jeito que eu via Deus, eu precisava curar a paternidade em relação ao meu pai. Amém. Depois da cura da paternidade, a cura da identidade, quem eu sou em Jesus Cristo, qual é esse valor que eu carrego. Depois, feminilidade, porque eu só sou feminina à luz da Bíblia, se eu tiver com a minha identidade Exatamente. restaurada. Então, eu tinha uma feminilidade exterior, mas por dentro eu era um homem. Eu odiava Provérbios 31, que fala da mulher sábia. Eu falava assim, não, gente, Deus deixou isso daqui porque é uma época muito antiga, mas hoje, para a modernidade, não valeria isso daqui. Serve. Tempos mudaram, sabe? E depois Deus foi ministrando ao meu coração, minha filha, essa mulher de Provérbios 31, você se engana, ela não é uma mulher sobrecarregada. Ela não é sobrecarregada, ela faz negócios, ela até trabalha, Ela trabalha, né? Ela provê. ela produz, mas o foco dela está em glorificar ao Senhor. O foco Amém. está em construir um lar. Então, essa é a diferenciação que a gente precisa fazer. Então, eu falei da paternidade, identidade, feminilidade, casamento e maternidade. São Que as 5, lindo. elas vêm meio que nessa sequência mesmo. Foi tão interessante Exatamente. que um dia eu acho que eu estava dormindo, e na hora que eu acordei, veio como que capítulos mesmo de um livro. Que Que lindo. foi justamente esses 5 capítulos, é um passo a passo. Deus, ele quer curar, precisa começar curando nossa paternidade, depois a nossa Exatamente. idade, depois a nossa feminilidade, depois o nosso casamento e a nossa maternidade. É lógico que isso é tudo junto e misturado, né? Porque ele vai Assim, um pouquinho em cada coisa, porque senão a gente não suporta o processo. e Mas sempre há tempo de curar isso, mesmo que seu filho esteja bem distante e já esteja com 18 anos, 19. 20, 30, 40, eu falo. Amém. Deus é aquele que, quando ele entra com restauração, ele pega ali aqueles anos que foram consumidos pelo gafanhoto, né? A Bíblia fala disso, e ele restitui, ele restitui. Então, Amém. eu vejo mulheres hoje que mudaram o seu jeito para poder resgatar esse filho e estão conseguindo resgatar esse relacionamento, né? Quando eu falo resgatar o filho, é fazer um resgate dele mesmo no mundo espiritual e fazer um resgate no natural, aquilo que você não ofereceu lá atrás. Qual é o problema de você começar a oferecer? Se você ligar hoje, seu filho tem 30 anos, se você ligar para ele hoje e falar para ele: "Ô, meu filho, eu tô te ligando para te abençoar. Eu tô te ligando Amém. porque a mamãe perdeu muito tempo em coisas que não valiam a pena e talvez eu tenha perdido muito daquilo que eu precisava ter vivido com você. Mas olha só, Jesus entrou na minha vida e hoje eu vivo algo diferente e eu quero muito ter novos laços com você. Eu quero que você me perdoe, né? Que mãe que não vai fazer uma comidinha para o filho e o filho vai, Exato. sabe? Minha mãe tinha muito essa sabedoria da comidinha. Às vezes eu Uhum. estava trabalhando tanto e passava assim uns 3, 4 dias sem ir lá e ela falava assim: minha filha, hoje eu fiz aquele arroz doce que você gosta. Então, passa aqui em casa. Então, É, filhinho, vai lá.
É muito lindo isso, é muito lindo, É, porque o Senhor, ele vai dando as estratégias, e aquilo que foi quebrado, o Senhor, ele é especialista em restituir. Ele é amém. especialista E em como refazer. você faz hoje, Flávia, para você manter esse caminho aberto com as suas filhas hoje, assim, nessa, elas ainda estão adolescentes, você percebe ainda às vezes uma tentativa de distanciamento ou não? Quais são as suas estratégias dentro do seu lar? Olha, minha estratégia dentro do meu lar, a primeira delas é falar menos e ser mais exemplo. Então, né, a carta, nós somos carta viva, a carta ela não fala, ela carrega uma mensagem, né? Uhum. Então, eu tento carregar essa mensagem do meu amor por Jesus. Primeira Amém. coisa, porque se eu não amar Jesus, de fato, a criança, ela tem muita sensibilidade, né, para ver quando é falso, né, quando é uma fé religiosa. Então eu peço muito a Deus, Senhor, eu não quero transmitir uma fé religiosa para as minhas filhas. Eu não quero transmitir dogmas para as minhas filhas, eu quero transmitir aquilo que está na tua lei, na tua palavra. Amém. E eu quero que elas tenham vivência com o Espírito Santo. Então, eu tento, por exemplo, né, aquela palavra que fala que a gente tem que ensinar no caminho, né? Andando no caminho, quando acorda, quando levanta, quando se deita, né? E eu tento fazer isso quando eu levo elas para a escola. Eu estou sempre orando, ministrando ao coração delas, pedindo a Deus que a mente delas seja completamente blindada de qualquer tipo de ideologia contrária à palavra de Deus. Amém. Eu estou sempre por exemplo, hoje minha filha estava me contando um probleminha que ela está tendo com a amiga da escola. Eu tento sempre trazer a luz da Bíblia para aquilo que ela está vivendo. Então, é isso. Eu vou tentando no dia a dia, né? Diante dos desafios que aparecem. Antes eu olhava um desafio e eu tinha mania assim de estar conversando com elas e eu logo começava a julgar. Eu Sei. começava a pegar o que elas estavam falando. Ah, por exemplo, se antigamente ela me contasse, ah, mãe, minha amiga, ela tá me dando um gelo na escola, a melhor amiguinha dela começou a dar um gelo nela na escola. E eu falei, filha, vem cá, olha só, se fosse antigamente, eu ia falar assim, filha, mas o que que você aprontou com ela? Entendeu? Então eu já iria Uhum. lançar uma culpa na minha filha. Tá, mas o que que você aprontou com ela? Qual é a sua parte em relação a isso? E hoje eu estava falando, filha, olha só, pode ser que a sua amiguinha está passando por algumas mudanças hormonais, talvez ela nem esteja entendendo o que está acontecendo com ela. Tem um pouquinho mais de paciência com ela, tenta conversar com ela para saber o que é que está acontecendo, porque vocês duas sempre foram Exatamente. amigas, não deixa Satanás estragar essa amizade. Então, eu vou tentando usar esses desafios do dia a dia como com palavras de sabedoria, entendeu? Para que elas Amém. então que elas podem recorrer ao Espírito Santo quando elas quiserem, né? Quando elas Amém. precisam, né? Eu falo, filha, conversa com o Espírito Santo, porque ele vai Amém. no caminho, né? Tem aquela Amém. palavra, Isso mesmo. né, que ele vai dizer, esse é o caminho, né? Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque esse é o caminho, vai ter uma voz atrás de você. Então é Amém. É isso. eu quero muito mais transferir para elas esse conhecimento de que elas têm o Espírito Santo como ajudador, que Um elas podem relacionamento, né? ir com ele, do que apenas dizer você tem Apontar. que ir à igreja, você tem que ir à Sim. igreja. Porque eu Certo. passei a vida inteira indo à igreja, esquentando banco de igreja, como a gente fala, no crentez, né? Aham. Esquentando banco de igreja, mas não tinha vida de intimidade com Deus. Então era uma hipocrisia, né? Era uma hipocrisia. Verdade. Porque, Flávia, conta pra gente uma história assim sobrenatural que você viveu na sua vida com Deus. então, uma história Hum, sobrenatural. Eu acho que essa da minha filha foi muito sobrenatural, com né? certeza. Da gente ter sido despertado para isso, foi muito sobrenatural. Eu vivi, agora o Espírito Santo me lembrou aqui de uma história que eu vivi com ela também, porque foram muitas lutas, né? E teve uma semana na pandemia que ela não estava dormindo nada, que ela estava bem ruinzinha.
e a minha sogra tinha ido dormir na minha casa, e a minha sogra, ela tem dom de visão. E ela falou, Flávia, eu não dormi nada à noite. Ela tinha dormido no quarto com a minha filha. E ela falou, Flávia, eu não dormi nada à noite, porque eu via olhos de demônio dentro do armário da Ana Gabriela. E ali, eu falei, nossa, meu Deus, né? Eu tô orando tanto, né? Eu já estava ali naquele processo de oração, né? Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? E logo que ela chegou da escola, ela já sentou na mesa e falou assim, nossa, mãe, eu não estou dormindo nada à noite. Eu falei, filha, mas eu já sei o que é. Nós vamos subir agora e nós vamos orar lá no seu quarto e vamos pedir para o Espírito Santo te mostrar o que tem dentro desse guarda-roupa seu. Vamos fazer isso? E daí a gente subiu, eu peguei na mão dela, a gente sentou na cama e eu falei para ela assim, Espírito Santo, mostra para Ana Gabriela o que tem dentro desse quarto que não te louva, o que tem dentro desse quarto que está tirando o sono dela, que está sendo uma influência na vida dela. O que é isso que está trazendo, né, esse terror noturno, né? E aí, na hora que eu estava orando, ela já se levantou e ela falou assim, mãe, eu acabei de ver essa camiseta se mexer. Daí eu falei, meu Deus, eu achei que ia ser sobrenatural, mas eu não achei que ia ser assim, né? Eu achei que Deus ia mostrar, mas essa camiseta, ela mexeu e uma outra camiseta caiu. E aí ela pegou, ela foi bem certeira mesmo, ela pegou a camiseta e me mostrou. E nessa camiseta estava escrito Game Over. E era uma camiseta que ela gostava muito de usar quando ela estava vivendo fase de opressão, porque é importante dizer que é um processo, né? Ela não foi liberta da noite para o dia, foi um processo de libertação. Então, ela gostava muito dessa camiseta, escrito Game Over. E aí, né, o jogo acabou, né? Ou seja, né, acabou o jogo, eu ganhei o jogo, né? E aí, quando ela pegou a camiseta que havia caído no armário, eu falei assim, meu Deus do céu. Era uma camiseta minha, que todas as vezes que eu colocava essa camiseta para lavar e a passadeira passava, ela colocava no guarda-roupa da minha filha. E eu falava assim, meu Deus do céu, como que é isso? Toda vez essa camiseta tá aqui, e essa camiseta caiu. E quando eu peguei nessa camiseta, estava escrito uma frase em inglês, e eu falei, Ana Gabriela, o que está escrito aqui? Porque era uma camiseta que tinha umas flores muito bonitas, e eu amo flores. Todas as minhas artes no Instagram têm flores. E aí estava escrito assim, o amor vai te salvar. E naquela hora ali, eu senti o Espírito Santo falando para ela, minha filha, sua mãe, a oração da sua mãe está te protegendo. Então, ali, porque, gente, uma camiseta estava aqui, ó, grudada na outra. Era como se ela estivesse fazendo uma cobertura para a outra. Ela estava atrás, ela estava nas costas. Então, assim, eu me lembro que foi assim um sinal muito sobrenatural que naquele processo ela precisava entender aquilo, que o amor da mãe dela, o amor de Jesus estava salvando ela, porque tem alguns momentos que eles ficam muito resistentes, né? Então, eu creio que foi um sinal sobrenatural mesmo. Com certeza. Ela. Sobrenatural. Muito lindo. Ô, Flávia, agora eu tenho aqui umas perguntas do Instagram, eu vou ler para você. Eu botei uma caixinha lá, na verdade a gente teve várias, mas eu vou fazer aqui uma para você. Tá escrito assim, ó, essa do Instagram. Meu filho me desrespeita, não me escuta, o que eu faço? Isso está mais comum do que nunca, né? Eu tenho uma aluna agora que o filho está com 5 anos de idade e tenta bater nela, tenta agredir ela. Eu fico impressionada assim com como essa infância também está adoecida, né? Então, essa questão do desrespeito, né, ela não vem do dia para a noite, ela acontece ao longo do tempo, né? E geralmente, quando essa criança está muito sem conexão com a mãe, eu não sei qual idade aí essa mãe falou, né, que o filho tem, mas quanto menor a conexão, maior o desrespeito.
Quanto menor os vínculos afetivos, maior o desrespeito. E aí a gente tem que falar também da autoridade. Então, quer dizer, precisa criar de novo esses laços afetivos com sabedoria, né? Porque não acontece do dia para a noite. E também é preciso acessar uma autoridade que o Senhor já deu para essa mãe, mas ela não está acessando. Existe uma autoridade no mundo espiritual que já é nossa quando o nosso filho nasce, né? O Senhor Verdade. dá uma autoridade em cima dos nossos filhos. E o que eu vejo é que as mães, elas estão tão despreparadas e elas estão se colocando tanto... elas estão tão infantis que elas se perdem nesse papel e se tornam mais irmãs dos filhos do que propriamente mãe, sabe? E perde esse lugar de autoridade. Então, existe um tanque emocional que precisa ser preenchido aí, que precisa ser colocada ali uma gasolina nele, de muita amor, de muita conexão, precisa de um recomeço. Até no meu curso eu falo sobre como tem que ser esse recomeço, né, com pedido de perdão e como que isso vai acontecendo. E aí, essa busca da autoridade em Jesus, mas não é uma autoridade que você busca ela uma vez, ela é uma busca diária. Eu era muito essa mãe sem autoridade, minhas filhas não me agrediam, minhas filhas não faziam feiura, vamos dizer assim, Uhum. mas eu não tinha muita autoridade com elas. E hoje eu resgatei isso. Eu resgatei porque hoje eu tenho um relacionamento forte com o Senhor. E eu falo assim que a mãe, ela tem que ser aquela conhecida no inferno, sabe? Ela tem que ser uma mãe que ela dá carteirada no mundo espiritual. Olha aqui, eu tenho Amém. autoridade de mãe. Eu tenho autoridade sobre esse daqui. Você não vai mexer, você não vai tocar. Amém. Você não vai fazer o que você planejou contra a vida da minha filha, porque eu sou uma mãe que eu estou profetizando sobre a minha filha. Eu estou ensinando no caminho. Então eu tenho que ter noção de que eu estou vivendo essa autoridade que Deus me chamou para viver. Até um dos meus livros, As Lágrimas que Deus Recolhe, ele fala muito isso sobre ser essa mãe eterna, sobre ser uma mãe de autoridade e sobre profetizar na vida dos filhos as palavras de bênção. Então, eu ensino as mães a pegarem a palavra de Deus e transformarem em bênção para os filhos, assim, profetizando mesmo. Meu filho, você é como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, você dá Amém. frutos na estação apropriada, tudo que você fizer vai prosperar. E sabe, trazer essa identidade deles, porque esse vazio que está nessa geração só vai ser preenchido através da presença do Espírito Santo. Agora a gente tem um quadro aqui que se chama Resuma em Poucas Palavras, tá? Então, eu vou falar umas palavrinhas e eu quero que você fale aquilo que o Espírito traz no teu coração. Família, o que significa para você? Tudo, né? É glorificar o nome do Senhor com a minha família. Amém. Filhos. Herança do Senhor. Amém. Ministério. Ministério. Propósito, né? Propósito. Jesus. Paz. Tudo, meu tudo. E salvação. Certeza de uma vida eterna. Tinha que falar só com uma palavra, né? Eu não Não consigo. tem problema. É resumido, não é só uma palavra, não, é resumido. Salvação. Ô, Flávia, eu, assim, tudo que você falou aqui, em vários momentos, eu me arrepiei demais, porque a presença do Espírito Santo foi muito forte. E foi tudo muito bom. Eu fico... a tua formação é de quê? Profissional, primeira formação. Jornalista. Jornalista. Então, assim, é incrível o que Deus colocou, depositou sobre a sua vida. Realmente, assim, é maravilhoso. Eu queria agora que você liberasse uma palavra sobre a vida das mães, dos filhos, aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora. Uma palavra, assim, do céu para a vida delas. Sim, amém. Posso ler uma oração aqui do meu livro? Pode,
Com certeza. Eu tenho uma oração, esses daqui são os meus 2 livros, né? Um é Gerando no Secreto, Amém. Filhos Resgatados pelo Poder da Oração, chamar Amém. a essência mesmo, o filho que ainda não existe, mas que no céu já Amém. existe, porque o Senhor tem propósito para a vida dele, né? Esse Aham. daqui é o segundo livro, Gerando no Secreto, que é trazer à existência aquilo que não existe. Você vai gerar o seu filho no mundo espiritual. E esse meu segundo livro, As Lágrimas que Deus Recolhe, Orações que Salvam Gerações, porque a oração, os milagres de Deus não são só para a minha vida, são para a vida da minha filha, dos meus netos, dos meus bisnetos, né? Isso é que é ser uma mãe eterna. E aqui Lindo. eu tenho no meu livro, tem uma oração que eu gosto muito, que é uma oração para a quebra do espírito de orfandade, que é aquilo que a gente estava falando, né? Quando você não Amém. tem uma maternidade bem definida, você tem um espírito de orfandade sobre você. E, na verdade, esse espírito de orfandade, ele tenta nos perseguir o tempo inteiro. A gente tem que, o tempo inteiro, se lembrar que Deus é o nosso Pai e que Ele nos ama e que Ele é muito melhor do que a gente consegue imaginar. A misericórdia dele é muito maior do que a gente consegue imaginar. Então, tem essa oração aqui, eu queria fazer com vocês. Eu vou ler. É uma Amém. ainda fala assim: eu declaro que eu te amo, Senhor. Te agradeço por me amar também, com um amor tão profundo que deu seu único filho para morrer por mim na cruz. Eu declaro que eu recebo o seu amor e te peço nessa hora que o Senhor se revele para o meu filho como um pai. Senhor, eu declaro que o Senhor limpará do coração do meu filho toda carência emocional. Batiza o coração dele com o fogo do teu amor. Queime toda rejeição e medo que vem do espírito de orfandade. Resgata minha família com teu grande poder e braço forte. Se eu tiver passado uma ideia errada de quem o Senhor é, ou se eu tiver falhado na minha missão de fazer o Senhor conhecido pelo meu filho, eu te peço que me perdoe. Tira do meu filho toda dificuldade para se sentir parte da família de Deus. Retira toda a orfandade que gera um espírito de rejeição e, consequentemente, um espírito de rebelião e de autossuficiência. Que meu filho não venha tomar suas próprias decisões sem antes buscar ao Senhor. Que meu filho aprenda a se relacionar com o Senhor, não como escravo ou como empregado, mas como filho. Libera, Senhor, o espírito de filiação nos meus filhos. Eu profetizo agora, como em Ezequiel 37, que tudo aquilo que está seco e morto na vida dele passará a ter vida. Sopra sobre as narinas do meu filho o fôlego de vida que só o Espírito Santo pode soprar. Que ele não busque em coisas ou pessoas aquilo que só podemos encontrar em ti. Tira toda a carência da vida dele, que pode levá-lo a relacionamentos doentios. Que meu filho se interesse em ler a tua palavra, que nos momentos de dificuldade ele saiba recorrer às pessoas certas. Que ele entenda que a palavra de Deus são cartas de amor que o envolvem em um caminho de proteção e vitória. Eu declaro que meu filho vai desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para ele. Eu declaro que meu filho é livre da passividade e da indiferença. E declaro que ele não se sentirá órfão e que ele retornará para os teus braços de amor. Em nome do seu maravilhoso Filho Jesus. Amém. 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 Gente, que oração maravilhosa. Eu recebo a palavra. Coisa linda. As orações que eu fiz no meu momento de dor, porque eu sou assim. Eu gosto de escrever tudo. Se eu estiver fazendo o meu devocional, eu tenho que escrever tudo o que Deus falou comigo naquele dia. Amém. Comecei Muito lindo. orações para minha filha, porque eu queria me lembrar do que eu precisava interceder por ela. Então, eu comecei a escrever essas orações. E um dia Deus falou comigo. Eu mandava essas orações escritas para as mães, eu tirava foto do meu texto, à mão Que mesmo. lindo. Um Muito dia, bom. digo, não, agora não vai mais ser assim, agora você vai transformar isso num livro. Oh, E aí, meu Deus, que benção. seu livro, e foi assim, tremendo, porque foi outro milagre que eu vivi. Você falou em coisas sobrenaturais, eu soltei esse livro sem muita expectativa de venda, porque eu falei, não sou escritora famosa, né?
primeira vez que eu estou escrevendo um livro, né? Vai ser muito difícil vender esse livro. E foi sobrenatural o que aconteceu, porque o vídeo dessa oração que eu fiz aqui, ele viralizou. Ele teve quase 3 milhões de visualizações. Uau! Ele foi um Muita bálsamo para coisa. pessoas que têm esse espírito de orfandade, e elas puderam perceber o quanto elas tinham esse espírito de orfandade. E aí eu comecei a vender 400 livros por dia, que era uma coisa que eu nem estava Uau! preparada, porque eu tinha Mostra aí qual que é esse livro da oração. Mostra ele aí para gente. feito uma tiragem de só 1.000 exemplares. Olha como é que minha fé estava pequena, né? E o Meu Deus! Senhor me fazer vender 400 livros por dia. E eu falei, meu Deus, em 3 dias vai acabar tudo. E foi muito lindo que eu vivi, assim. E a questão, né? Os 2 livros, As Lágrimas que Deus Recolhe, Uhum. Salvam Gerações. Então, aqui eu falo sobre se transformar em uma mãe eterna. Aqui tem uma foto, né? Minha e da minha filha. Que E lindo! também foi uma homenagem para minha mãe. Olha só, peraí, deixa eu pôr aqui. A minha, Maravilhoso. porque eu fui uma adolescente muito problemática. Então, esse livro ele foi uma homenagem para minha mãe. E Deus sabia tanto que eu precisava fazer esse livro, que a minha mãe, ela faleceu 4 meses após o lançamento do livro. Mas ela pôde Meu contar Deus. tudo que a oração fez na vida dela, porque eu sou resultado da oração da minha mãe. Então, ela viu uma filha posicionada, falando para milhares de mulheres, uma adolescente, uma jovem, que eu acho que ela falou muitas vezes: não, essa daí, Senhor, essa eu perdi ela. Essa eu não dou conta, não. E aí, o Senhor foi tão lindo, porque eu ia soltar um outro livro, e o Senhor falou: não, não é tempo de soltar esse livro, é esse daqui, As Lágrimas que Deus Recolhe. E no dia do lançamento, o Senhor falou: você acha que são as lágrimas que eu recolhi, são as suas? Eu recolhi as suas também, mas começou lá na geração da sua mãe, quando Que ela lindo. decidiu se derramar aos meus pés. Então, o Senhor, ele é um Deus geracional. Ele está Maravilhoso. com gerações, né? E quando eu escrevi esse livro, Maravilhoso. foi muito pensando assim na maternidade das minhas filhas, nos conselhos que eu gostaria de dar para elas, que se porventura um dia eu partir e não ter conseguido dar todos esses conselhos, elas vão ter aqui alguma coisa para pegar e falar assim: nossa, minha mãe escreveu isso daqui e isso daqui vai me ajudar muito. Então, É o seu legado, né, Flávia? obrigada. Amém. É o seu legado. Flávia, e esse livro, eu gostaria que para a gente fazer um sorteio, para a gente fazer um sorteio. Deixa nos comentários, deixa nos comentários 2 livros dela. Quais serão, Flávia? Tá, né? O Lágrimas e o Gerando no Secreto, né? Um para cada um. Amém. São 2 Coisa presentes. linda. Maravilhoso. Então, escreve aí, eu quero, que a gente vai fazer o sorteio. Você vai compartilhar essa mensagem maravilhosa e a gente vai entrar em contato para que esse livro chegue até as suas mãos. Flávia, eu também, olha, depois você vai me passar seu endereço. Eu tenho essa caixinha aqui para te dar, é um mimo, tá? Junto aqui dos nossos parceiros, eu quero fazer os agradecimentos. Esse aqui, ó, é da Bela Papelaria, que é uma parceira nossa aqui dos nossos podcasts. Eu não vou abrir, tá? Mas aqui a gente vou deixar assim intacto, mas tem um presentinho lindo aqui para você, tá? É um bloquinho, uma caneta para poder fazer os devocionais, tem versículos bíblicos, tem um chaveiro, então vou deixar ele aqui bem lindo e para chegar até as suas mãos, tá? Adorei. Então, assim, é maravilhoso. Você quer que eu abra? Eu vou abrir. Ah, pode Eu vou abrir. abrir para você ver. Senão você vai Papelaria. ficar muito curiosa. Eu sou apaixonada em papelaria. Então, ó, tá Que mulher, aqui, ó. né? Que mulher que não é? É, Nossa, muito lindo. pois Muito... é. E aí que está escrito, ó, sua história impacta vidas. Obrigada por vir no nosso podcast. Então tá Amém. aqui ó, nossos bloquinhos para fazer as anotações, para você escrever, tem as inspirações aí, tem um chaveirinho aqui também.
Então, isso aqui vai chegar nas suas mãos já já. Tá? Eu quero agradecer também, deixar aqui em agradecimento ao Portal Guia-me, que abriu esse espaço maravilhoso, que muitas vidas estão sendo tocadas e transformadas através dessas convidadas maravilhosas que têm vindo até nós. Eu te agradeço, que é uma honra ter você aqui. E também quero deixar meu agradecimento com a InChurch, que é onde abriu esse espaço aqui que a gente está gravando e que tem sido uma bênção também aqui nas nossas vidas. Então, são os nossos parceiros, eu quero deixar esse agradecimento. E, Flávia, muito, muito, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço. Se vocês quiserem seguir lá a minha rede social, é @oficial Flávia Teodoro. Eu tenho um canal no YouTube também que se chama Flávia Teodoro, sempre com lives todas as terças e quintas, das 8 às 9 da manhã, onde eu trago uma mensagem da parte de Deus, né, para essas mães. E assim, levantar mesmo esse exército de mães de oração, de mães posicionadas. Eu costumo ter uma frase assim que eu amo, que fala assim: mães resgatadoras, mães posicionadas são um inferno, são uma bomba no inferno. Amém. Deixam o lar delas insuportável para Satanás. Então, Satanás Amém. não vai conseguir permanecer naquele lar. Então, é isso que eu quero, é levantar esse exército de mães fortes em Deus, não em si mesmas. Amém. Amém. Maravilhoso. Gente, quem quiser, vai lá no Instagram da Flávia. Ela tem os cursos dela, tem os livros, tem muito conteúdo. E olha, eu recebi muito aqui. Foi assim, realmente maravilhoso, fora a presença de Deus. Que é incrível, porque a gente está aqui à distância, mas assim, o Espírito Santo estava aqui presente, foi derramada uma unção maravilhosa, e eu estou impressionada como que Deus ele tem, né? Que tudo vai de acordo com aquilo que a gente se deixa, né? Que a gente vai se deixando o Espírito Santo fazer. E eu vejo essa mulher em você. Você permitiu Deus te usar, conforme você vai permitindo, ele vai te usando cada vez mais. Então, maravilhoso ver o agir de Deus na sua vida, que você possa tocar milhões e milhões de mães que estejam precisando e que milhões de vidas sejam transformadas através do seu testemunho. Muito Amém. Obrigada, Flávia. Obrigada, eu que agradeço, viu, pastora? E um abraço Amém. aí, seguidoras. Um abraço. Pessoal, um grande beijo. Nos vemos no próximo episódio. Beijo para você. Fica com Deus, viu? Beijo. Tchau.